gostaria de convidar o senhor Antônio Carlos Moreno, diretor do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico, para compor a mesa plenária, tomar assento ao lado aqui do vereador vice-presidente Daniel Alves da Silva. Desde já aproveitar o ensejo para agradecer a sua presença, fato este que muito nos honra. Boa noite, seja bem-vindo. Então, atendendo uma convocação do vereador José Osmar, aprovada por unanimidade em reuniões anteriores, está presente aqui o senhor Antônio Carlos Moreno, para nos elucidar um pouco sobre o desenvolvimento da infraestrutura de ambos os distritos industriais aqui em Guaranésia, tanto no tocante ao distrito da BR-491, quanto ao distrito Dr. Werther Pereira Dias. Primeiramente, agradecer a sua presença, passar a palavra para suas considerações iniciais, depois passar a palavra para o vereador José Osmar, autor do requerimento, e depois aos nobres colegas que, porventura, tiverem interesse em fazer alguma pergunta. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Felipe, nosso presidente, boa noite a todos. Está saindo? Está saindo, né? Tá? Aos vereadores aqui presentes, gostaria de dizer que para mim também é uma satisfação estar aqui, inclusive lembrando que há 30 anos atrás eu também já estive sentado nessas cadeiras, né? Então, com relação ao Distrito Industrial, eu gostaria primeiro de esclarecer que, com relação ao Distrito Industrial Werther Pereira Dias, eu não tenho informações a dar, porque eu normalmente sempre me responsabilizei pela implantação da infraestrutura do Distrito Industrial da BR-491, certo? Então, eu estou aqui para a disposição, pretendo passar todas as informações que forem necessárias com relação ao distrito da BR-491. Com relação ao distrito, então, da BR-491, eu separei alguns tópicos principais aqui que pudesse esclarecer e ajudar a informar vocês. Primeiro, o item que eu separei aqui foi com relação à infraestrutura. A infraestrutura, eu acredito que é a parte mais importante do distrito industrial. É aquela história, se você não tem a base, você não faz a casa. Tá certo? Então, com relação à infraestrutura, o primeiro item que eu abordei aqui seria a rede de água tratada, que seria a rede da Copasa. Hoje nós estamos, já 2 empresas do distrito estão funcionando com a rede provisória que a Copasa forneceu, cedeu, que seria da rede já hoje existente. É a rede que abastece a SIC, que abastece o conjunto residencial. Certo? E a rede nova, nós estamos brigando, já fazem 2 anos que nós estamos trabalhando junto com a Copasa, desenvolvendo projetos, aprovando esses projetos. Depois, agora nós estamos na fase de discussão, que nós estamos tentando não assumir todas as despesas para a instalação da rede de água. Então, nós já estamos numa etapa em que a Copasa já assumiu que ela vai fornecer a parte de tubulações, conexões, toda essa parte. E a Prefeitura vai fornecer a parte de civil, seria a abertura de valas, fazer a parte civil, que é uma estação elevatória, que é uma estação, uma casinha, vamos dizer, que precisa ser construída, tem a fundação de um reservatório também. E agora nós estamos brigando na fase final aí, que é com relação ao reservatório propriamente dito. Esse reservatório de água é de 100 mil litros de capacidade e nós estamos brigando, que nós estamos querendo ver se a Copasa assuma esse reservatório. Certo? Então, com relação, mas isso não está impedindo em nada das empresas se instalarem no distrito, porque tem a Copasa, inclusive o compromisso da Copasa de não deixar de fornecer água para qualquer empresa que venha se instalar no distrito. Depois, a outra item seria a rede de esgoto. A rede de esgoto também já está instalada, está pronta, inclusive a Alfa Goma já está usando essa rede,
e ele está mandando para uma estação de tratamento que é uma estação provisória, tá certo? Mas também nada impediu inclusive a Alfagoma funcionar. Então nós já estamos com a estação de esgoto também pronta, a rede de esgoto. Depois temos a rede de água pluvial, que também já está pronta. Ou seja, essa já está funcionando, água de chuva, toda a água de chuva que desce, está canalizada e ela vai para o rio. Isso aí já está ok. A rede elétrica, nós estamos em fase agora, essa semana, não sei se alguém já viu, os postes já foram instalados. Hoje eu conversei com a empresa, eles disseram que até a semana que vem eles vão ter toda a fiação, todo o material pronto, e acredito que até o dia 10 de julho, nós teremos a rede elétrica pronta. Certo? Depois, com relação à pavimentação, também já está, a pavimentação já está pronta, faltando apenas uma rua, que é aquela rua do lado da Madeireira Neme. E por uma questão de verba, o senhor prefeito está tentando conseguir uma verba para terminar a pavimentação dessa rua. Depois nós temos a ET. A ET é a estação de tratamento de esgoto. Essa ET, como eu disse anteriormente, existe uma ET provisória instalada lá para atender as empresas que já se instalaram, que é o caso da Alfagoma e da Madeireira Neme. E nós estamos em uma fase de licitação para adquirir a ET definitiva. Já tem o projeto, já tem a rede pronta, é só montar a estação de tratamento de esgoto. Certo? Depois nós temos com relação à licença ambiental, que também está em fase de licitação. Isso aí tudo é muito complicado, nós temos, não estamos conversando isso agora, não, já fazem 2 anos que nós estamos trabalhando em cima dessa licença ambiental. O pessoal tem um processo bem burocratizado que está demorando. Mas eu acredito que dentro aí vamos supor, nesse ano nós vamos estar com a licença ambiental pronta. Isso também não está impedindo das empresas se instalarem no distrito. Tá certo? Porque as empresas, você já tem o caso da Alfagoma e o caso da Madeireira mesmo, que estão instaladas. Com relação, então, à infraestrutura, era isso que eu gostaria de dizer, que ela não está totalmente pronta, mas ela, vamos dizer assim, está em condições de qualquer empresa que quiser se instalar no Distrito Industrial atualmente, pode se instalar. Não tem nada que impeça. Depois, o outro item que eu gostaria de dizer é falar das empresas que já estão... inclusive os senhores já aprovaram essas doações, esses terrenos para essas empresas. São 10 empresas, sendo que dessas 10, 2, vamos supor, já estão em funcionamento, que é a Alfagoma e a Madeireira Neme, e existem mais 8. Então, no total, no Distrito Industrial, são 10 empresas. É uma área, dessas 10 empresas, só os terrenos das empresas ocupam uma área de 112.419 metros quadrados. Há uma previsão de faturamento anual. Essa previsão, gostaria de salientar aqui, que não é para agora, de imediato, não. Isso após uma consolidação dessas empresas nesse período de implantação, porque toda empresa, quando ela se instala, ela não começa imediatamente a faturar. Ela tem um período de maturação até ela normalizar o seu trabalho, sua produção. Então, esse faturamento anual, hoje, está previsto em 315 milhões de reais. É o faturamento das empresas, dessas 10 empresas. A previsão de empregos para essas 10 empresas são 835 empregos. Certo? Consumo de água. Há uma previsão de 89 mil litros de água por dia de consumo. Tá certo? Estuda todos esses valores, nós usamos junto com a Copasa, justamente para dimensionar a rede, para fazer o reservatório. Todos esses valores estão
foram dimensionados em função desse consumo. E a energia elétrica, há uma previsão de consumo de 12.015 kWh. Tá certo? Então, os dados técnicos das empresas que foram doados os terrenos e que essas empresas deverão, após todas instaladas, os dados são esses que nós temos aqui. São dados fornecidos pelas próprias empresas. Depois, um outro item que eu coloquei aqui, que acho que é com relação ao contrato de doação. Quer dizer, nós fizemos um contrato de doação do terreno, tá certo? Por um período que as empresas têm um compromisso dentro de 3 anos iniciar o funcionamento, estar em funcionamento. Dentro desses 3 anos, nós não podemos chegar lá hoje e falar, por que você não instalou a empresa? Tá certo? Vai falar, eu tenho um contrato, me dá 3 anos para me instalar. Tá certo? E outra coisa, até eu conversando com o Eduardo ali agora, ele levantou uma dúvida, acho que seria bom até esclarecer também, que é com relação, por exemplo, às empresas que receberam esses terrenos, elas, por exemplo, para elas conseguirem financiamento para investir, montar a empresa, elas não podem dar como hipoteca o terreno doado. Porque o terreno, devido àquele problema de desapropriação que está aguardando a decisão judicial, esses terrenos eles não podem ser dados em garantia. Tá certo? Porque a posse, nós estamos dando a posse do terreno, mas não a propriedade do terreno. A propriedade é uma promessa de, isso, é uma promessa de doação. Então, quer dizer, a empresa, os bancos podem não aceitar essa condição de fazer, como o terreno ainda não tem escritura de propriedade do terreno. Então, isso aí teria que ser negociado ou achar uma alternativa para superar esse problema. Tá certo? Então, quer dizer, mais ou menos os assuntos que eu achei aqui que poderiam passar para vocês essas informações, e me coloco à disposição para que puder ajudar, colaborar nessas informações, eu estou à disposição. Vou passar a palavra, então, ao vereador José Osmar, que foi o provocador, o autor do requerimento. Anteriormente, eu só gostaria de registrar aqui o meu descontentamento quanto ao prefeito municipal, porque eu sou sabedor que o senhor Antônio Carlos Moreno, quando assumiu esta importante função de providenciar o desenvolvimento, a expansão da nossa cidade, ele assumiu o compromisso com relação a apenas um distrito, que é a BR-491, que ele tem se dedicado para que isso tenha êxito. Porém, o senhor prefeito, sabedor que nós queríamos também informações quanto ao Distrito Industrial Dr. Werther Pereira Dias, deveria ter tido o cuidado de mandar alguém, ou ele próprio, para nos esclarecer, tendo em vista que também temos aqui empresários que receberam lotes no outro terreno. Palavra com o vereador José Osmar, depois a gente passa aos nobres colegas. Senhor presidente, mesa diretor, demais vereadores, senhor Antônio Carlos, muito obrigado pela presença, imprensa, público presente, uma boa noite a todos. Já houve aí uma explanação toda, né? Mas agora vamos começar do início. Talvez eu até faça perguntas que já foi respondidas, mas eu tenho que seguir um cronograma, né, de perguntas. E dizer também que não estamos aqui para ir contra a administração, pelo contrário, estamos aqui para ajudar. E queremos respostas para os empresários, para as pessoas, né? Então eu fiz aqui um pequeno questionário, né, para que a gente dê prosseguimento. O senhor disse que é responsável somente pelo Distrito Industrial, lá de cima, não pelo, né? Aí eu já não entendi, porque
qual é a função de um diretor de desenvolvimento socioeconômico na cidade? Não é cuidar da parte socioeconômica? Isso aí não engloba tudo? Isso foi na época quando eu fui convidado a participar de fazer parte quer dizer, fui praticamente convidado para implantar o distrito industrial. Certo? Eu aceitei nessa condição, de somente poder, porque é o tempo que eu teria disponível, é o que eu poderia fazer, como doação para a cidade, era fazer a implantação da infraestrutura do distrito industrial. Entendeu? Foi por isso que eu assumi esse cargo, até em termos de salário, eu não aceitei o que estava sendo proposto, porque a minha função não era receber salário, não era por isso, era para uma doação à cidade. Certo? Então foi por isso que eu aceitei nessa condição, e aí, vamos ver, a pergunta sua complementando, aí vamos por essa resposta eu não posso te dar, eu não sei te dar, porque que as outras funções eu eu não assumi as outras funções. Eu te respondo que eu não assumi por isso. Então é complicado, porque o prefeito contrata para fazer metade. Então vamos lá. Então não adianta nem eu perguntar muita coisa, porque tem pergunta aqui também dos pequenos empresários, e lá é só os grandes, né? Não, lá não são os grandes empresários, lá são empresas, pela divisão que houve de lotes de terrenos, os terrenos lá são acima de 4.000 metros quadrados. Então, 4.000 metros quadrados, você tem que ser, no mínimo, uma média empresa. Então, não é para atender grandes empresários, é para atender empresas de porte médio, não seria nem para grande, porque uma empresa grande lá não suportaria, porque os terrenos também não são tão grandes. Certo? Então, seria mais para médias empresas. Por que não houve o trabalho do departamento em criar um programa para estímulo de empresários, e neste fossem doados os lotes, como foram já votados pela Câmara? Por que não criou um programa para, né, como já veio para cá, para também estar doando esses... Pelo que eu saiba, Juninho, as empresas, quer dizer, estava divulgado na cidade, todas as empresas que tinham interesse procuraram a prefeitura. Entendeu? Das empresas desse porte, que eu saiba, nenhuma deixou de ser atendida. Eu estou falando com relação ao Distrito Industrial da rodovia. Tá certo? Tiveram alguns pedidos, mas o pedido era para atender, vamos dizer, pequenas áreas, de 1.000 metros quadrados. Quer dizer, aí é aquela história, nós não poderíamos doar um terreno de 3, 4.000 metros quadrados para uma empresa que só ia usar 1.000 metros quadrados. Mas quem que foi que fazia essa triagem de doação? O senhor ou o Carlos Fábio? Não, foi uma equipe, né? Porque, primeiro, o que eu te disse, não teve triagem. Teve triagem seguinte, analisou todos os empresários que receberam os terrenos, vocês sabem também, eles tinham que preencher um questionário. Certo? Quantos empregos iam dar, quanto ia ser o faturamento, todas essas condições, ajudar, inclusive, quando veio para cá, vocês sugeriram a parte social, o emprego da cidade, não é isso? Quer dizer, vocês também participaram disso, desse questionamento, desse critério de doação de terreno. Vocês também participaram. Vocês ajudaram, então, a gente só... complementando a lei, os requisitos. Então, e por que foi feito o contrário? Não se fez a infraestrutura, tudo, os lotes, foi feito o inverso. Não foi feito o inverso. Foi o seguinte, quando eu comecei a trabalhar nessa parte, a implantar a infraestrutura do distrito, apareceu a Alfagoma, os empresários da Alfagoma, lá na prefeitura, e disseram o seguinte: nós precisamos de um terreno, 50.000 metros quadrados, para implantar essa empresa de curto prazo. Se nós não tivermos os terrenos, a infraestrutura, as condições para implantar, nós vamos montar em outra cidade. Então, o que cabia a nós? Foi o mesmo caso da Madeireira Neme. Nós tivemos que correr, fazer tudo para não perder esse investimento em Guaranese. E se nós ficassemos, não, você espera que daqui a um ano nós vamos fazer a infraestrutura, depois aí nós doamos o terreno para você, nós teríamos perdido a Alfagoma aqui em Guaranese.
E a Alfagoma é para quantos empregos? Estão previstos 170 empregos. Deixa eu ver aqui, que eu tenho uma relação de todas as empresas. Alfagoma, né, você falou? Alfagoma. São 400 empregos. Não tem isso atualmente. Não tem nem 100. Não, tem 80 aproximadamente. Mas ela tem prazo para fazer isso, para chegar nesses 400. Mas ela já está com... Já são 2016 o prazo que nós temos. Quer dizer, que nós temos não, que ela tem para atender esse compromisso dela. Até agora está cumprindo a meta dela, pelo que está estabelecido. Entendendo, né? Como a madeireira Neme também. A madeireira Neme, ela tem são previstos 42 empregos. Tá certo? Ela está hoje, eu conversei com o João Neme, ele está com 11 empregos, sendo 8 de Guaranésia, 2 de Monte Santo e 1 de Guaxupé. Eu fui lá hoje, são 6 trabalhando Não, lá. mas tem o pessoal que trabalha na flora, na parte que falou florestal. Isso foi o que ele me passou hoje. Porque ele justamente houve é que eu tenho um pessoal que trabalha fora, mas está contratado pela empresa Madeireira Neme. Trabalha para a Madeireira Neme. Restando aí pouco mais de 2 anos para terminar essa administração, terá aí mais algum programa previsto para doação de mais terrenos para aqueles que ficaram de fora? Hoje nem é o seguinte, vamos dizer assim, tudo vai ser em função da demanda, da procura. Se amanhã aparecer uma empresa aqui pedindo mais terreno, mais áreas, existem áreas lá próximo ao distrito industrial, mas hoje não tem nada programado. Hoje a situação está ao contrário, viu, Juninho? Porque pela crise que nós estamos tendo, nós temos acho que pôr a mão para o céu para essas empresas se instalarem aqui. Porque nós, como vocês já, não sei se vocês já sabem, tem um caso de uma empresa que nós doamos, inclusive vocês, que é da PHM, que era uma empresa prestadora de serviço da CIEC. Ela já fechou aqui, que era lá onde ficava o NAPI, tá certo? E foi embora. E eu acredito que essa empresa não vai se instalar aqui. Então nós temos que, acho que o que nós temos de empresa, nós temos que preservar. Aí esse terreno retorna para a prefeitura. Deve retornar. Quer dizer, eu não sei como seria, então não sei se seria juridicamente, como que se tem que esperar os 3 anos, ou se dá para retornar antes. Então, aí, quanto à energia elétrica e a água, então, lá, não tem muita previsão. Não, existe a previsão, está programado, estamos trabalhando em cima. A água, a Copasa tem, nós estivemos, inclusive, conversando com a diretoria da Copasa, com o presidente da Copasa, tratando desses assuntos. E existe um compromisso da Copasa de não deixar de atender um pedido do Distrito Industrial com relação à água. Certo? Porque a energia elétrica, tá, que eu falei também, já está instalado, já está em fase de instalação, e dentro de uns 10, 15 dias já estará pronta a instalação elétrica. Porque dentro do que foi colocado na explanação, né, que as indústrias que quiserem construir, pode, né, já pode, mas como que eles vão fazer isso sem água, sem energia? Não tem como. Não, mas tem água, tem água. Não estou dizendo que não tem água, tem água. A rede que abastece a CIA, que é aquele conjunto residencial, que hoje está abastecendo a Alfagoma, que está abastecendo a Madeireira Neme, tá certo? Essa rede também abasteria uma empresa que estivesse disposta a se instalar agora de imediato. Não vai deixar de não vamos deixar nenhuma empresa deixar de se instalar no distrito por falta de água ou de energia, pode ter certeza. E essa licença ambiental já está se arrastando há 2 anos. Exatamente. Mas teve um programa ambiental? Não, não precisa, não tem necessidade. A gente só tem que fazer um projeto, apresentar a área, as condições da área do terreno, tá certo? E a gente tem que contratar uma empresa especializada nesse assunto para fazer o projeto, para encaminhar para a FIAAN, que é através de Varginha, para conseguir aprovação. É porque a Copasa hoje não liga nenhuma rede se não tiver o programa ambiental, né? Não, tem.
mas as empresas, Juninho, as empresas têm a licença. Você pode ver que o pessoal da Alfagoma tem licença. Tem a licença da empresa. A empresa está licenciada para operação, para instalação. Certo? A Madeireira Mene também tem a licença. O que nós estamos correndo atrás é da licença do distrito. Mas isso não tem impedido de instalar a empresa. No entanto, que nós temos o caso de 2 empresas em funcionamento. Hoje tem uma grande reclamação de toda a população, né, com a nossa deficiência na qualidade de energia. Sempre que vem a cidade de representantes da CEMIG, vem com o seu pacote de mágicas aí, né, que vão solucionar o problema em breve. Fato que não ocorre. Isso é um fato verídico, né? E com a instalação dessas indústrias, haverá mais demanda energética, né, em razão de novos empreendimentos imobiliários. Quanto às indústrias, a cidade conta com uma matriz energética adequada para essa promessa de crescimento? Sim, por uma das nossas preocupações. Como eu disse inicialmente, a infraestrutura é fundamental. Se nós não tivermos água, não tivermos luz, não tivermos toda a infraestrutura, não tem jeito de você montar a empresa. Então, uma das maiores preocupações era saber se a CEMIG, por exemplo, no caso, teria condições de fornecer energia elétrica para o distrito. Certo? E eles confirmaram, disseram que não teria dificuldade. Inclusive, com a instalação de um novo transformador em Nova Resende, existia um problema de rede de qualidade, de fornecimento de energia até na região toda. Então, instalou-se um novo transformador lá, e isso estabilizou, melhorou muito a capacidade de suprimento de energia elétrica na nossa região, aqui, Guaxupé e Guaranésia. Não tem mais essa preocupação, porque não vai ter problema. O que eu, até há alguns tempos atrás, eu estive conversando com o pessoal da indústria têxtil, participando com eles de reunião, tratando com relação a esse problema de qualidade de energia. O problema maior não é a falta de energia. Quer dizer, é a falta de energia, às vezes, por um acidente, por um poste que caiu, ou por uma árvore que caiu na rede, e com relação também à variação da qualidade de energia. A variação da energia varia muito, a tensão. Então, isso é que, principalmente para as indústrias têxteis, causa um problema grande. Desliga a máquina, corta, eu não entendo bem esse detalhe. Mas isso tudo, vamos dizer assim, com relação ao problema de energia elétrica, inclusive eles afirmaram que a qualidade da energia elétrica havia melhorado. Não estava atendendo 100%, não havia 100% na qualidade, mas tinha melhorado. Ah, porque essa semana mesmo teve muitos piques. Exato, semana passada. Isso dá um prejuízo. Mas o pique que você fala é falta de energia ou é variação de tensão? Fica falta de energia e, na maioria das vezes, meia fase. Às vezes acontece. Meia fase. Exato. Isso dá um prejuízo enorme às têxteis. Exato, eu sei. Eu tive em reunião com eles tratando desse assunto. As outras perguntas que eu tenho é do outro distrito. Certo. Infelizmente. Infelizmente, eu também me desculpe, mas eu também não vou poder, não adianta eu falar que eu vou te falar, porque eu não sei. O prefeito sempre vem, mas tá bom. Eu agradeço. Então, às horas. Fica aí a sugestão ao vereador para que proceda a convocação do prefeito para nos esclarecer quanto ao outro distrito. Vereador Daniel. Sou Tancar Moreno. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu sei que da sua honestidade, da idoneidade, da seriedade sua, e sei também que não depende somente do senhor as decisões. As decisões, às vezes, ela é tomada em conjunto com o próprio executivo, com a assessoria de gabinete e tudo mais, né? Em relação ao que já estamos falando, as empresas que foram contempladas lá com os lotes, devido a esse atraso na conclusão da infraestrutura, algumas, nos casos que já foi citado aqui, que às vezes tinha em mente de colocar
o terreno como uma garantia de financiamento, às vezes. Isso não é possível porque, na verdade, a prefeitura deu uma promessa, um contrato de promessa de doação, como é feita em lotes residenciais e como já foi feito no próprio distrito têxtil lá em cima. Lá, né? Elas podem, deve haver algumas reclamações, elas podem pedir uma prorrogação do prazo devido a esse atraso na conclusão da infraestrutura, que acabava dificultando, às vezes, a questão que a água foi implantada aí recentemente, né? A questão da água da Copasa. Não, da época da Alfagoma, né? Já é da época da Alfagoma? Porque a Alfagoma, quando iniciou a instalação, já usou a água da Copasa. Mas a rede já está distribuída no distrito? A rede de água? Internamente já está pronta. Internamente já está. Então, ele pode, a construção iniciar e já puxar ali uma torneira, uma coisa. Né? Então, tá certo. Internamente a parte de água, esgoto, pluvial, está toda instalada. Eu acho que tem... Enterrado a gente não vê. Né? Exatamente. E muitos não gostam nem de fazer, né? Porque não parece. Em relação no caso do distrito, eu acho que houve uma falha. Não que o senhor não desse conta, eu tenho certeza que daria sim se chamasse mais essa responsabilidade até do próprio distrito de cima, onde tem alguns representantes aqui que recebeu o lote lá que tem cobrado, a conclusão também da infraestrutura para estar iniciando isso aí. Seria interessante, presidente, solicitar do prefeito que viesse alguém que possa estar respondendo por essa questão, porque às vezes algum acaba ficando sem resposta aqui, né? Buscando a resposta não tem. Mas só isso. Obrigado. Vereador Ismael. Boa noite, público presente, todos os demais vereadores. Miguelito. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, a princípio, te parabenizar em parte pelo trabalho que você assumiu no Distrito Industrial lá de cima. Eu já ia fazer a mesma pergunta que o Juninho fez quanto à sua função no departamento, se a função era sua, eu acho que você deveria responder também pelo distrito de cima, mas eu sei que você está praticamente lá nessa direção, nesse departamento, por vontade em ajudar a cidade de Guaranésia, por estar implantando esse distrito, em conversa com o prefeito. Ele falou que você nem queria estar, o valor que você recebe não é nem de um cargo de confiança, então você está meramente ajudando e colaborando com o município. E eu tenho algumas perguntas para te dizer, já que você disse que faz parte do grupo que fez as doações de terrenos. Doações essas que você falou várias vezes, que foram aprovadas por essa Câmara, em que alguns pontos eu não votei. Eu não fui nem contrário nem a favor, eu apenas abstive meus votos conforme algumas coisas que eu levantei quanto às doações de terreno. A princípio, eu gostaria de perguntar para o senhor, houve um programa de doação para esses 2 distritos industriais, já que você fez parte dessa doação, desse planejamento de doação? Eu não entendi, de 2 distritos industriais, qual que é a tua pergunta? Eu não entendi. A minha participação foi só lá. Tá, mas lá teve um programa para doação daqueles terrenos? Tinha um programa, foi criado, uma maneira como seria doado, quem poderia receber, quem que não poderia receber, número de empregos, número de investimento? Não, existia. Tinha um questionário que a empresa preenchia, o interessado preenchia, entendeu? Fazia esse questionário, preenchia o questionário. Então, mas não teve... Então, se tinha uma empresa que ia dar 2 empregos, ia dar um faturamento de R$5.000 por mês, e queria um terreno de 5.000 metros quadrados, está desclassificado, tá certo? Não, então, dentro daquilo que foi feito o questionário, do que tinha disponível de terreno, 10 terrenos, tá certo? E para atender essas condições, o que apareceu de demanda, de empresa pedindo, não vamos dizer assim, não faltou nem sobrou. Praticamente atendeu a todos. Então não teve assim, tiveram 20 pedidos e só tinham 10. Nós teríamos que ter selecionado. Eu estou questionando então, porque... Não houve esse critério assim, de falar, nós vamos dar para esse ou para aquilo. Porque não teve demanda para isso. Nós tivemos reclamações de vários outros empresários na cidade de Guaranésia que também queriam terrenos e não foram contemplados. Nessas condições de lá? Nas condições dos 2 terrenos, apenas queriam terrenos.
empresas de madeireira em Guaranésia, que é até o Crivellari, que segundo acho que foi o Juninho que trouxe aqui. Inclusive, tivemos empresa de teste lá de cima, algumas empresas pequenas que também queriam alguns terrenos, que poderiam enquadrar no de baixo e no de cima. Por isso estou perguntando se teve um programa. O programa parece que não teve, ele não existiu o programa. Teve o questionário. Eu acho que o senhor fez parte lá, talvez não tenha, nem coube a você, mas de repente ao Carlinho ou os outros que ajudaram, mas eu queria saber se de você foi criado um programa, sim ou não, só isso. Não, o programa existiu. Os pedidos que chegaram ao meu conhecimento, que estavam lá, eu te disse, os pedidos que tiveram foram todos atendidos. Tem um caso, por exemplo, o caso da madeireira, que não sei se você falou, da serraderia. Isso. Que é do Danilo. É Crivellari? Não, é Crivellari. É do Celso. Não, Inclusive ele está para ir embora para Tapiratiba montar lá. Não, então, eu não sei o caso dele. Eu sei um caso, por exemplo, do Farnésio. Ele veio, até ajudei até ele a fazer o projeto, só que pelo que o projeto, a empresa dele, não atendia para se instalar naquele distrito. A doação de terreno tem que existir aí esse projeto, esse programa de criação, que ao meu ver não teve nenhum dos dois casos. Mas teve, viu? Não teve a divulgação. Tudo bem. Não teve divulgação em jornal, não teve divulgação em rádio, não teve divulgação para os outros poderem participar. Se você fala que está doando terreno, outras empresas iam querer também. Nós temos empresa aqui que precisava de 10 mil metros quadrados, ganhou 5, ganhou 4. É o que deram para eles. Como no outro de cima, teve empresa lá que jogaram num fundo lá, que reclamaram para mim. Então, por isso que eu perguntei da criação do programa. Talvez outra pessoa... eu não sou contra a doação de terreno, não tenho nada contra o trabalho do senhor, acho que o senhor faz um bom trabalho, mas o meu questionamento é aqueles que não ganharam e não foram contemplados, que reclamam para a gente, porque é direito de todo mundo, é um bem público, foi doado pela prefeitura, não é do prefeito e não pode dar para qualquer um. E os outros que não foram contemplados, não estão satisfeitos e não foram respondidos. Situação, o distrito de cima, por exemplo, e o Dr. Werther, no Dr. Werther, onde foram doados terrenos para pequenos empresários, prestador de serviços, pessoa da nossa terra, da nossa gente aí, com pouco poder aquisitivo, foram dados prazos para eles, se eu não me engano, de 3 meses para começar a pôr um tijolo e construir, não foi isso? Não sei. Dado prazo em cada doação de terreno para os distritos do Dr. Werther de 3 meses para construir os terrenos, para começar a construir. Lá em cima, que já tem toda a infraestrutura adequada, ou quase toda, que é unida ao Fagoma e a Madeireira NM, que são pessoas, empresários de maior poder executivo, não foi dado prazo de começar a construir. Não tem prazo nenhum nas doações. Tanto que já faz mais de 3, 4 meses, ou até mais, e não foram feito nada. Que eles alegam também por falta de energia elétrica e água e tudo mais. Então, existe nas doações de terreno uma diferença. Por que lá 3 meses para começar a construir e lá não? Criação do programa não teve. A divulgação e o direito dos outros participarem também não teve. É só isso que eu gostaria de levantar. Comigo, você montar uma empresa, pequena empresa, você fazer um galpão, você faz em 2 meses, 1 mês, 3 meses. Você montar uma empresa, uma alfagoma, você não faz em 3 meses. Você montar aqueles galpões industriais que tem lá hoje, você não faz em 3 meses. Concorda? Então, eu acho que tem uma lógica aí que o prazo lá teria que ser maior mesmo. Se tivesse um programa, estaria estabelecido dele. É isso que eu acho. Como assim um programa? Um programa de doação. Se tivesse um programa, estaria estabelecido. Teria que ter 2 programas e não tiveram. Então, eu não estou entendendo essa eu parte. Eu tenho um programa aqui, deixa eu mostrar, senhor presidente. Isso aqui é um programa de expansão industrial de Guaratinguetá. Aqui fala tudo como tem que ser as doações, como a empresa participa. Primeiro, ela tem uma certa pontuação se ela gerar tantos empregos. Olha lá, geração de empregos, até 20 empregos ela tem 1 ponto, 21 a 100 empregos ela tem 2 pontos. Se o faturamento dela for esse, ela tem 1 ponto, se for mais, ela tem 1 ponto. Então, isso aqui é uma questão de dar o direito de todo mundo participar, e aqueles, é claro, que gerarem mais emprego, tiverem mais renda e for mais divisa para o município, vão ter prioridade de participar, de ganhar esses terrenos. Esse é o programa que não teve, que eu estou falando. Quando, por exemplo, para fazer tudo isso que você está falando, eu visitei o Distrito Industrial de Pouso Alegre, que lá, inclusive, é uma potência, o distrito dos 3 ou 4 distritos industriais de Pouso Alegre. Eu estive em Alfenas, visitando o
Distrito Industrial de Alfenas, conversei lá com o diretor lá da área do distrito, estive em Passos. Então, quer dizer, nós consultamos esses distritos todos antes de tomar, assim, para serviço de referência para que a gente implantasse aqui. É que, só para o vereador permitir uma parte, o que o Ismael questiona, desde a época em que os terrenos foram doados, foi o seguinte: por se tratar de terreno público, né, o que foi feito, vamos dizer assim, de forma informal, né, Ismael? Atendendo, vamos dizer assim, apesar da gente saber que atendeu, segundo o prefeito, aquelas pessoas que tiveram interesse em doar os terrenos, o que foi feito de forma informal deveria ser estabelecido através de programas, através de leis. Por quê? Para que cumpra com alguns princípios constitucionais de isonomia, de publicidade, de igualdade, onde a gente passa em diversas cidades em que os distritos industriais estão expandidos, a gente observa que existem programas de doação para que aquela pessoa que tenha interesse, pelo menos, mesmo que ela vá gerar um faturamento de R$5.000 por mês e gerar apenas 5 empregos, mas que ao menos ela tenha o direito, não informal, como foi feito pelo senhor Carlos Fávero, que dava lá a fichinha, o pessoal preenchia e falava, esse serve, esse não serve. Não o critério subjetivo do prefeito falar, eu quero esse ou quero esse. O que o Ismael pleiteava à época era o seguinte: que esses critérios fossem de forma objetiva e não de acordo com a vontade do prefeito, como foi feito, e a gente sabe que foi feito. É lógico que eu não vou ficar aqui chorando leite derramado, porque quando nós votamos os projetos, nós tivemos a oportunidade de nos manifestar e não nos manifestamos. Mas o que ele, se bem entendi, seria isso, né? Seria isso, porque eu fiz vários levantamentos com assessorias jurídicas, IBAN e tudo mais, e pela minha maneira qual foi a doação dos terrenos em Guaranésia, para mim foi todos irregulares. E ficou regularizado para essa Câmara que votou a favor. Só para te dar um exemplo para terminar, nós tivemos, pelo Carlos Fávero, pelo João Carlos, se eu não me engano, não sei se o senhor estava aqui também, qual que seria a colocação para você ganhar um terreno? Quem gerar mais emprego, certo? Quem tem o faturamento maior, esses são os critérios que eles me colocaram, um deles, para você ganhar o terreno. Então, se a tua empresa vai gerar 100 empregos e a outra vai gerar 5, é claro que aquela ali vai conseguir ganhar o terreno dele. Aí eu lhe pergunto para o senhor sabe o que é um MEI, microempreendedor individual? Microempreendedor individual é um microempreendedor individual que só pode faturar até R$60.000 por ano e só pode ter um empregado contratado que receba um salário mínimo ou piso da categoria, apenas um empregado. O senhor concorda? E foi doado terreno para uma empresa microempreendedor individual. Agora, o Crivelário gera mais de um, o Augustinho gera mais de um, vários outros geram mais empregos. Então, se tivesse um programa, o direito dele participar, eu acho que ele tem um direito desse microempreendedor, mas ele seria desclassificado. Agora, ele ganhou o terreno dele. Agora, por que ele ganhou? Por que o Augusto não ganhou? Por que o Crivelário não ganhou? Deram para quem eles quiseram dar, a pura verdade foi essa. Não teve um programa. Eu até acho que o senhor não tem culpa. Eu acho que o senhor não tem culpa. Eu acho que até a pessoa errada para estar aqui respondendo para a gente nesse caso. Né? Eu também não ia levantar as situações, as doações, porque já foram votados, já foram aprovados para essa Câmara. Eu levantei antes o meu questionamento, as irregularidades. A Câmara votou a favor. Foi levantado vários, tem papel aqui, tem parecer de bando de um monte para dizer. Falta de isonomia, de igualdade, de direitos iguais e tudo mais. E foi feito, foi doado, foi feito, pronto, acabou. Mas, e ficou ruim para mim, porque tem empresário que não olha na minha cara na rua. E eu não fui contra ele. Vocês acham, por exemplo, aqui o Mancini que gera lá mais de 100 empregos, se tivesse um critério, ele ia concorrer, você acha que você não ia ganhar teu terreno? Com certeza você ia ganhar teu terreno. Era apenas a forma de você regularizar e fazer a publicidade, dar o direito de outras empresas participarem, e quem sabe numa dessas publicidades e propagandas, de repente uma empresa de Gospé via propaganda, eu vou lá então participar também, e traria a sua empresa para cá e também estaria gerando empregos. Então não houve a publicidade, a divulgação, a isonomia, o direito das outras empresas participarem, a igualdade. Deram os terrenos para quem eles quiseram dar. Esse é o meu fechamento, foi doado regularmente, e a Câmara Municipal regularizou tudo. O senhor não tem nada contra isso, com isso, mas eu estou só dizendo porque, como você disse, fazer parte da definição, eu queria saber
se você sabia me responder se tem a criação de um programa ou não. Não, o programa não existiu, a gente fazer um questionário, um critério de seleção. Mas o programa, como você está mencionando aí, não houve. Então, o IBAN diz que a implantação de um programa de incentivo deve ser feita de modo a não criar situações de privilégio justificável, ou seja, todos os empresários que se adequarem nos termos da lei, preenchem os requisitos estabelecidos, deverão ser beneficiados das vantagens do programa. Bem, sem mais perguntas, é só isso. Eu só queria... Acho que não coube a maioria das perguntas a você, não. Tá ok. Na verdade, foi feito criado um critério específico do distrito industrial. E lá, um outro critério devido à proporcionalidade de tamanho das empresas, da geração de emprego e tudo mais. Mas eu acho, como já foi dito antes, o Miguelito, como é carinhosamente chamado, não, fica à vontade. Tem a liberdade de chamar, houve uma pressão quando da doação dos terrenos, principalmente os de cima, por estar se aproximando de um ano eleitoral onde era proibido por lei a doação. Isso tanto que foi já no final de ano essa doação. Então houve uma pressão para nós, a Câmara, que está aprovando esse projeto. O que acontece? O empresário, quando quer o terreno, às vezes, ele não quer saber se está com infraestrutura ou não. Ele quer o terreno, ele precisa do terreno e tem toda a razão. Depois que aconteceu que recebeu a doação do terreno, aí ele quer a outra parte, que é a infraestrutura para construir, é o qual ainda não tinha, no caso tanto de lá, né? E nós sofremos essa pressão para aprovar, né? De todos que foram contemplados, acho que são merecedores todos eles que receberam os lotes aí. Eu votei a favor de todos os lotes que foi doado, né? Mas eu concordo com o vereador Ismael que tem realmente que ter um programa. O que eu acho é que a Câmara deve votar as coisas com os prazos regimentais. Eu acho que a falha, como já foi dito próprio vereador Ismael, nós atropelamos o nosso regimento interno, entendeu? Devido a essa pressão. E nós não podemos olhar para essa pressão, nós temos que esclarecer, tanto para os próprios empresários, para aqueles que foram contemplados, e para o próprio executivo, que nós temos uma regra a seguir aqui, ela tem que ser seguida. Da mesma forma que também tem regra a ser seguida, né? Então, onde que a Câmara acaba ficando, de um certo modo, no ditado popular, encurralada, que às vezes o vereador não quer votar, quer segurar, quer travar, porque se não doa também no final do ano, não poderia ser doado esse ano, né? Devido ao ano eleitoral, onde acabou vindo essa pressão. Mas eu espero até que sirva de lição para a Câmara para futuros ampliações de distrito ou criação de novos, ou no caso ali seria uma ampliação desse atual distrito, para que a gente analise com carinho cada critério, que cobra a criação de um programa, né? Como a própria Câmara, como você disse aí, ela melhorou até os projetos, que onde a gente colocou regras de empresas que são fora do município, está emplacando seus veículos da empresa dentro do município, um programa ambiental das próprias empresas, né? Programa social. Então a Câmara ela teve uma participação importante nas emendas dos projetos que teve. Eu acho que tem que ir além disso da questão, porque senão a gente está resolvendo um problema que é o anseio e o desejo do empresário de ter o lote, e depois vem um futuro problema que é a questão da infraestrutura, que ela é cara. Ela acaba, como você diz, fica de parte da terra, não é vista, e poucos prefeitos gostam de fazer, porque não gera uma influência, porque não está vista, né, pela população. Então precisa a Câmara nos próximos doações, como amanhã se for doar, por exemplo, o loteamento Capitão, que está aí há quantos anos enrolado, que não é culpa dessa administração, mas que tem uma promessa também dessa administração de solucionar o problema, vai ter que ser criado um programa, né? Um programa de doação de lotes residenciais. Até porque, se for fazer uma parceria com Caixa, você tem que ter um programa, né, formal para poder estar analisando cada critério, cada pessoa que possa estar recebendo esse lote aí de acordo com a necessidade. Só isso. Dando sequência, do meu lado direito, alguém deseja fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta? Meu lado esquerdo, alguém? Bom, palavra vereador Laércio. Só quero parabenizar aqui o Miguelito pelo esforço que ele tem feito, que não é culpa dele se alguma coisa atrasou, licença ambiental que não depende de você, CEMIG não depende tanto de você, Copasa,
mas a gente vê lá, tá asfaltado, o negócio está andando. Não vou tocar no de cima, que o de cima não tem nada a ver com você. Quero te parabenizar porque uma pessoa que trabalha praticamente como voluntário, quase que de graça, está pensando no município, está pensando em geração de emprego. Se deu algum problema, não é a culpa sua, porque a tua parte você fez. Quero te parabenizar por isso, trabalhar praticamente de graça, pensando na geração de emprego e renda do município. Muito obrigado. Isso aí, realmente a gente tenta fazer o melhor, mas também somos humanos e estamos sujeitos a isso. Pela ordem, senhor presidente. Bom, como ele é o diretor de desenvolvimento socioeconômico, né, cabe a ele sim, nobre vereador Laércio, essa responsabilidade de CEMIG, Copasa. Está olhando, não estou certo? Mas ele está brigando por isso. Ele acabou de falar que já está. Eu estou brigando, mas às vezes não consigo. Isso, né? Não, é que ele está falando. Ele construir na frente da CEMIG, pela ordem. Ele, sem a ordem da CEMIG, ele ir lá e fazer as coisas numa pequena CEMIG, ele não pode fazer. E nem da Copasa. É isso que eu quero dizer, que não tem jeito, tem coisa que você fica travado. E só para finalizar, né, eu acho que, na verdade, o senhor foi jogado aos lobos, né? O prefeito deveria ter vindo aqui, né? Não ficou muita coisa bem esclarecido, mas valeu a boa intenção, né? Que eu sei que o senhor é uma pessoa de bem, e eu desejo aí, né, todo sucesso e sorte lá no nosso distrito lá. Senhor presidente, só um pouquinho, pela ordem, falando de indústrias. Eu, na época do Silvio Dias, eu votei uma coisa aqui que muita gente achou ruim, votaria de novo, quanto à empresa do Gilbertinho lá. Houve uma promessa de doar para 3 ou 4 lá, não sei, o Gilbertinho foi lá e construiu no meio lá. E mandaram o projeto para a gente aqui. E o Gilbertinho ameaçou ir embora para Arceburgo. Encheu de funcionários dele aqui, da empresa dele, acho que tinha 100 e tantos funcionários, deve ter vindo uns 50 aí. Eles se vieram aí quase chorando, que se não aprovasse, o Gilbertinho ir embora. Eu votei a favor da empresa dele lá, da doação desses outros terrenos, os terrenos tudo para ele, eu votei e votaria de novo num caso desse. O que a gente vai fazer? Pensando, não no Gilbertinho, pensando nos empregados e nas famílias. Doação que foi regular também, né? Um processo foi regular, regular que a Câmara legalizou. A gente legalizou por causa da geração de emprego, por causa de famílias que tiveram aqui, com filhos, com crianças, marido, mulher. Como é que você vai votar contra? Eu não pensei no Gilbertinho, eu pensei nos empregos. Presidente, pela ordem, só lembrando, eu acho que, lógico, um erro, e eu falei isso até inclusive para o prefeito aqui, na época que veio, eu acho que o Miguelito estava junto sim, que um erro não cobre o outro, né? Nós temos um exemplo do próprio Distrito Industrial lá em cima, que foi doado há 20 e tantos anos e até hoje ele não tem infraestrutura, né? Nós, nessa gestão, na outra gestão, os vereadores estão aí presentes, vem cobrando essa infraestrutura, vem incansavelmente cobrando os próprios deputados, que libera recursos para estar fazendo, que às vezes o próprio município não tem condição, né? Mas é difícil a Câmara sofrer essa pressão. Acho que tem que agir com prazo, para você ser mais justo até em relação aos que recebem as coisas. Só que a gente tem que também lembrar que já foram doados lotes aqui no município de forma irregular e foram aprovados por câmaras anteriores lá, de 20 anos atrás, de 16 anos atrás, né? Mas a gente tem que procurar melhorar. Eu acho que essa Câmara, tanto a outra passada, deu passos, avançou em relação a projetos sociais das empresas, obrigações a ser cumpridas, e também, presidente e senhor, cabe ao executivo, como o projeto é aprovado, ele se torna lei, ele fiscalizar o cumprimento das regras, mas cabe também a nós vereadores que somos pagos para isso, de fiscalizar tanto o próprio executivo quanto as empresas para que cumpra, porque caso não cumpra as regras, nós temos todo o direito e competência para estar entrando no próprio Ministério Público para que aquilo que foi escrito seja cumprido, né, Miguelito? É o caso da Alfagoma, da coisa que ela tem um prazo determinado para conclusão, né, início das atividades e conclusão da promessa de empregos que cumpriu o contrato, gerado, né?
no município, né? Então, cabe à Câmara também fazer essa fiscalização quando os projetos, nós temos cópias dos projetos aí, fazer essa fiscalização, né? Mas eu acredito que já houve avanço, teve avanço e precisa de melhorar. Mas agradecer o Miguelito pela presença e dizer que você tem se dedicado mesmo, trabalhando aí. Esses dias falaram até o valor que você estava ganhando aí. Falaram, olha no site, eu achei até um valor irrisório diante da competência, da participação que você teve nas indústrias do nosso município aí, e a importância que você teve, né? Uma pessoa que passou por várias coisas e não deixou mancha atrás, deixou uma história de seriedade e compromisso. Então, parabéns aí. E a gente continuou cobrando sempre, você sempre teve aberto as cobranças. Os empresários que tiver também, procura a Câmara, a gente vai estar intervindo também, e pode ter certeza que temos que chegar a um denominador comum aí que seja bom para todos, tanto para o município quanto para os empresários, que está gerando emprego, está gerando renda no município. Isso é o que mais importa. Algum vereador que não fez uso da palavra? Eu gostaria de fazer uso da palavra, mesa diretora, novos vereadores, imprensa, público. Quero salientar aqui que foi mencionado como que foi feita as doações dos terrenos ou por que foi antecipado. 2 anos atrás, nós estávamos no período eleitoral, quando essa empresa Alfa Goma queria vir para Guaranésia e não tínhamos como acatá-la. O que acontece? A empresa de um tamanho grande está cumprindo suas obrigações, porque seus funcionários estão dentro da meta estabelecida, e ela tinha um terreno ganho na Argentina já. Então, dentro do potencial da empresa e dentro do parque industrial que seria criado ali, foi doada essa empresa até de uma maneira até muito elogiada pelos vereadores aqui, porque nós pegamos o parecer do promotor de justiça de Guaranésia, do qual concedeu-nos que fosse aprovado aqui, com início a partir de outubro, depois das eleições. Então, às vezes a gente as coisas acontecem de uma maneira rápida, mas às vezes você não pode deixar. O passarinho, como diz o ditado, o cavalo passou riado, vamos montar nele, porque se deixar o cavalo passar, aí depois não tem outra oportunidade não. Guaranésia hoje é uma das cidades mais industrializadas de Minas Gerais, elogiada por parte do governo, até a ministra Werneck. Então eu acho que todo esse caminho que está sendo feito aí, de uma maneira, pode ser lá atropelada ou não ser atropelada, é o que está sendo correto e trazendo para a nossa cidade muito emprego. A nossa cidade é falada em toda a região aqui de Minas Gerais. Então, eu quero até, mais uma vez, salientar o nobre colega Antônio Carlos Moreno, Xará, que pegou essa empreitada como engenheiro, uma pessoa já desde a eleição passada destinada para isso. O cargo foi criado, mas ele usa o cargo de uma maneira só para ajudar e trazer para Guaranésia o de melhor. Então eu quero parabenizar Antônio Carlos e deixar aqui à minha disposição. Ok? Mais algum vereador que não fez uso da palavra? Só pela ordem, eu já fiz o uso da palavra, mas só para terminar, eu queria só dizer para o Carlão que em momento algum eu sou contra a geração de emprego e a vinda de empresas para Guaranésia. Sempre fui a favor, mas eu estou aqui, eu acho que eu ganhei minha gestão como vereador, e para a gente tentar fazer as coisas da maneira mais certa possível. Eu acho que é fácil fazer as coisas certas e de repente estão acostumados a levar com o peito de qualquer jeito, nas coxas. Então eu luto para que possam fazer direito. Sou a favor da geração de emprego e não sou contra nenhum empresário. Eu acho que tem que doar mais terrenos, eu acho que tem que gerar mais empregos. Aqueles que ficaram de fora têm que ser contemplados, porque é direito deles também. Então, eu só levantei aquela situação na época porque, a meu ver, via como irregular a maneira que foi feito. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se fosse feito um programa certinho, igual manda a lei, aqueles que ganharam iam ser os mesmos que iam ganhar. Mas por que não fizeram certinho, então? Porque a política de Guaranésia está acostumada a levar nas coxas, de qualquer jeito. Manda lá que a Câmara nem olha, manda lá que a Câmara aprova, manda lá que a Câmara ajeita. Então, eu acho que eu estou fazendo o meu papel. Agora, eu sinto em alguns empresários ter sido levado a eles na rua por outros vereadores que o Ismael foi contra a doação de terreno, Ismael foi contra a geração de emprego.
Não fui, estou com a minha consciência limpa quando eu votei nas minhas votações. Quero pedir desculpa ao Antônio Carlos Moreno se alguma palavra ou alguma pergunta eu magoei ou afetei. Não é minha intenção. Eu quero e espero que o senhor continue dando sequência no seu trabalho. Quero contar com você. O prefeito já falou que precisa muito de você. A cidade de Guaranésia também, principalmente da maneira que você está se doando. É muito importante a sua presença no seu trabalho. Eu acredito que, diante dessa conversa que teve com a gente, nas próximas doações de terreno, eu tenho certeza que você vai encabeçar da maneira correta e certa, porque você é um homem direito e certo, quer as coisas certas como a gente quer. Então, eu espero contar com você, junto com a gente nessa prefeitura, no seu cargo, à frente de onde você está, para continuar ajudando a cidade de Guaranésia. Só isso. Muito obrigado. Eu só gostaria, não de perguntar, mas de registrar algumas palavras. Primeiramente, registrar que quando da convocação, o teor do pedido do vereador Juninho era para que o prefeito trouxesse também alguém para nos esclarecer questões pertinentes ao Distrito Industrial Werther Pereira Dias. Então, registrar mais uma vez aqui a falta de cuidado do prefeito, a falta de atenção do prefeito para com esta Câmara, pois ele era sabedor desde a convocação que o assunto que seria tratado também seria pertinente ao outro distrito. Gostaria de dizer também que eu estive com o Antônio Carlos em Belo Horizonte, numa reunião com a Doroteia Werneck, através de um convite do prefeito, e sei sim que o governo de Minas olha com muito bons olhos a expansão industrial às margens da BR-491, e que acredito, como sempre acreditei no trabalho, chamo de tio, pela proximidade e amizade que a gente tem, fui colega de escola do filho dele durante muito tempo. Gostaria de dizer também que acredito no potencial de todos os empresários que receberam o lote, em especial aos empresários guaranesianos, que acima de tudo têm compromisso com a cidade e com a geração de empregos na cidade, pois escolheram a cidade para aqui constituir família, criar seus filhos. Então, tenho certeza que estes empresários guaranesianos só querem o bem da nossa cidade. Dizer também que, quando da votação e discussão do projeto, nós tivemos a oportunidade de indagar e questionar todos os assuntos que hoje foram tratados aqui, e que, à época, talvez ou tenham sido indagados de forma superficial, ou então deveria haver uma outra espécie de manifestação, de repente um voto contrário de algum vereador contra a doação dos terrenos, mas que, infelizmente, não adianta a gente aqui ficar chorando o leite derramado. Resta-nos somente acompanhar o contrato de doação destes terrenos, ver se as empresas vão cumprir com os prazos determinados, e isto não acontecendo, que essa Câmara fiscalize e faça com que as empresas devolvam o terreno ao município para que outros possam usufruir. Pela ordem, senhor presidente. E os nossos empresários, os locais que não ganharam, não conseguiram o terreno, a gente tem que trabalhar para que eles consigam também o terreno, os empresários locais. Bom, o que eu queria colocar era isso. Vou passar a palavra para suas considerações finais e, de antemão, agradecer pela presença. Eu quero agradecer. Eu achei que esse debate nosso aqui foi muito bom, entendeu? Você viu, para a gente esclarecer, trocar informações, certo? O Ismael passou para ver aqui o plano, vou ler, vamos procurar considerar, tá certo? Eu achei que foi muito válida a vinda aqui, e acho que espero ter colaborado com as informações, com as expectativas de vocês, tá certo? Então eu agradeço muito e boa noite a todos, os presentes aqui também, boa noite. Muito obrigado, Antônio Carlos. Fica à vontade para descompor a mesa. Caso queira acompanhar a reunião, será um prazer também tê-lo em nosso plenário, mas muito obrigado pela atenção. Vou ter que sair, vou ficar só ficar ali. Tá, joia. Obrigado. Dando sequência à reunião, solicito ao senhor secretário que faça a leitura